Olá, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre frase, oração e período. Frase é um enunciado com sentido completo. Há dois tipos de frase, a frase nominal e a frase verbal. A frase nominal é um enunciado formado apenas por nomes. Por exemplo, bom dia, silêncio, fogo, socorro. Como podemos observar, esse tipo de frase não apresenta verbo. Ela é composta apenas por nomes. Bom dia, nós temos um adjetivo e um substantivo, silêncio, substantivo, fogo, substantivo e socorro, substantivo. Esse enunciado apresenta um sentido completo. Existe uma comunicação completa. A frase verbal é um enunciado que apresenta um verbo, é formado a partir de um verbo. Por exemplo, os animais foram vacinados. Esse enunciado é formado por um verbo, a partir de um verbo. Outro exemplo, nós estudamos para a prova unificada. Também existe um verbo nesse enunciado. Oração. A oração é um enunciado que gira em torno de um verbo. Por exemplo, o trem partiu muito cedo. Choveu ontem. Quero que você seja feliz. O que tem de diferente entre a oração e a frase? A diferença consiste em que, na frase, o enunciado ele precisa ser completo. A oração não. A oração precisa ter um verbo. Podemos chamar uma oração de frase? Sim, contanto que ela exista um verbo e esta oração apresenta um enunciado formado por um verbo. O exemplo aqui de frase. As nossas tias chegaram ontem. Observe. Pode ser uma oração? Pode também. Mas essa frase é um enunciado que tem um sentido completo. Agora, observe aqui a oração. Eu quero. É uma oração? É uma oração. Por quê? É um enunciado que tem um verbo. Gira em torno de um verbo. Eu posso chamar esse enunciado, eu posso chamar este termo de eu quero de oração? Posso. Frase, não. Por quê? Porque não tem um sentido completo. Período. Período é um enunciado formado por uma ou mais orações. Há dois tipos de período. O período simples e o período composto. O período simples é um enunciado formado por apenas uma oração. Exemplo, nós confiamos em Deus. Para sabermos o número de orações que forma um período, é só contar o número de verbos. Se nós tivermos um verbo, nós temos apenas uma oração. Se nós tivermos mais de um verbo, nós temos mais de uma oração. Período composto é enunciado formado por mais de uma oração. Veja o exemplo. Juliana trabalha e estuda. Primeiro verbo, trabalha. Segundo, estuda. Nesse caso, nós temos duas orações nesse enunciado. Outro exemplo. Fomos ao shopping, compramos os livros, jantamos e voltamos para casa. Observe que neste enunciado nós temos 4 orações. Temos 4 verbos. Fomos, compramos, jantamos e voltamos. Nesse caso, nós temos um enunciado formado por período composto, que é aquele período formado por mais de uma oração. Termos essenciais da oração. Os termos essenciais da oração são formados por sujeito e predicado, ou seja, são termos essenciais da oração, sujeito e predicado. Sujeito é aquele o qual o predicado declara algo. Por exemplo, os alunos estão animados. Para localizar o sujeito, na oração, basta fazer a pergunta ao verbo. Quem? Quem estão animados? Automaticamente, teremos a resposta alunos. Portanto, o sujeito está determinado, está identificado. Predicado. Destituído o sujeito, tudo que sobrar de uma oração, nós vamos chamar de predicado. Ou seja, tirando o sujeito, o que sobrar de uma oração é o predicado. Logo, o predicado é tudo que se declara o sujeito. Por exemplo, os alunos estão animados. Tirando o sujeito, alunos, nós temos os termos estão animados. Logo, estão animados é o predicado desse enunciado. Na próxima aula, nós falaremos sobre os tipos de sujeito e os tipos de predicado. Eu sou o professor Cássio, professor de língua portuguesa. Até lá, pessoal.